começando. Está começando. Pênalti! Pênalti! Gol! 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 Está começando o programa Peladeiro, no rádio, na web, para você ficar por dentro de quase tudo sobre o mundo da bola. Programa Peladeiros. Agora. Ele botou o apito na boca! Vai terminar! Juiz apita o início do nosso bate-papo. Agora, no ar. Muito bem, tá começando mais uma edição do nosso Peladeiros aqui na Pop FM, também pela Conexão Web Rádio, para você que curte aí a nossa programação, para você que tá ligado aqui já, né, vai curtir toda segunda, quarta e sexta, quando bate às 6 da tarde, a gente chegando com o nosso Peladeiros, trazendo as notícias do seu time, falando aí tudo o que rolou. Hoje, segunda-feira, a gente vai contar o que rolou no final de semana aí. Rapaz, ó, tem gente revoltada com seu time, tem time aí fazendo muita raiva, tem time que tá dando alegria, tem técnico aí que tá fazendo raiva na gente, enfim. A gente vai falar disso e muito mais no nosso Peladeiros que começa a partir de agora. Futebol. Humor. Hoje é sexta-feira, bota pra torar! Tudo misturado. Peladeiro. Muito bem. Eu não vou chamar nem de convidado, mas que ele já faz parte do elenco fixo do programa, né? E eu já botei em primeiro, não sei se o César mandou a pauta pra você, ô Sérgio, mas já botei você na frente, nós já vamos começar hoje com sofrência, que é assim que eu gosto de ver, entendeu? É assim que eu gosto de ver. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rúdio. Boa noite, Gilberto, César. Pois é, rapaz. Após mais uma melancólica partida no dia do aniversário do nosso time, 123 anos. O Vasco foi derrotado, né, por 2-0 pelo Operário, lá em Ponta Grossa, né, o ponto turístico preferido dos tricolores. E na coletiva, né, o técnico Lisca meteu o dedo, já que vocês gostavam tanto de escutar que o Lisca tinha que meter o dedo, né? Vocês estavam sentindo o dedo do Lisca, né? Ele meteu o dedo na ferida mesmo e jogou para a torcida e exigiu que a diretoria se posicionasse com relação a reforços, né? E hoje, antes do programa começar, a gente já viu que ele já começou a tomar algumas providências, já rebaixou o MT e o Juninho para o Sub-20. Então, esse é o início do fim, basicamente. Início do fim. Isso é só um destaque para vocês verem como que o negócio tá feio hoje. O destaque já começou desse jeito. Exatamente. Daqui a pouco, nós vamos falar do Vasco já. César Mackenzie, seu destaque para hoje. Como é que foi o final de semana? Hein? E o goleiro que pula o final de semana poderia ter sido bem melhor, né? O Flamengo empata com o Ceará, perde a chance de entrar de vez assim no G4, porque vai depender do resultado hoje entre América Mineiro e Bragantino, né? Por exemplo, se o América Mineiro vencer, empurra o Fluminense para a zona de rebaixamento e o Flamengo continua no G4. Se o América perder para o Bragantino, o Fluminense se dá bem e o Flamengo se dá mal. Então, mais do que nunca, hoje Fla-Flu estão antagônicos, né, na sua torcida. Agora, o Flamengo, no empate com o Ceará, ele terminou a partida com apenas 2 titulares. Fez uma miscelânea, o Renato Gaúcho, fez um liquidificador, fez uma bagunça no time e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu pensei que eu tivesse revoltado, hein? Porra. Pois é. Getúlio Oliveira. Muito boa noite, Rúdio Oliveira. Boa noite, nosso convidado aí, o Sérgio, na Noruega, César Mackenzie, tudo bem? Eu tô de bem com a vida, Tá feliz. Eu tô feliz. O Botafogo realmente não pode renunciar jogo antes de acabar, né? Porque o jogo acaba aos 90 minutos, mas com os acréscimos, né? Achou sufoco, né, meu filho? Achou sufoco, achou que já estava ganho, né? E segunda divisão, o cara tem que morder, tem que comer até o finalzinho, entendeu? Enquanto o juiz não apitar, meu filho, não acabou o jogo. Realmente, eu tomei 10 gotas de Rivotril e mais Pasforini, porque não estava aguentando mais não, cara. Eu já cheguei no final do jogo e meio zenha, assim, quanto tá o jogo? 3-2. Eu mandei recado pro Sérgio, perguntou, quanto tá? Eu falei, 3-2. Você vai ter um troço, quase que eu tive. Entendeu? Essa sobre o Botafogo e também, para perguntar a vocês, meus amigos, quem você acha que deve ficar na zaga? O Carly ou o Gilvan? Deixo para os meus comentários depois.
tá? Para vocês analisar. Que dúvida cruel, hein? Dúvida cruel. Papai ou jovem? Papai ou jovem? Não sei. Você vê que o Zagallo da Copa de 70 teve uma dúvida para escalar o meio-campo da seleção brasileira, mas não teve a dúvida igual agora está tendo entre o Carly e o. Pois é, por isso que vou jogar para a galera. Jogar pra galera. E para fechar, rapaz, hoje o programa eu fecho falando do Fluminense que encara o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho, parada boa, tranquilão, Marcão efetivado, e a gente vai contar disso e muito mais aqui no nosso Peladeiro. Quem dera o Flamengo pegasse uma molezinha dessa no final de semana, igual o Fluminense vai pegar hoje. Mas vamos começar falando do molezinha? Rapaz, ó, vou te falar sério, o time tá fazendo raiva até na Noruega. Pois é, eles conseguiram ir além mar. Além mar. Pois é, pessoal, eu como sou de exatas, né, minha formação, eu trouxe alguns números que me deixaram bastante preocupado e eu acredito que a torcida também. Desde 2006, somente 4 times subiram a pontuação que o Vasco tem hoje na 20ª rodada. Né? Isso representa 5% dos times que subiram para a primeira divisão. Em 2009, quando o Vasco foi campeão, o Vasco tinha 42 pontos nessa rodada, 14 pontos a mais. Em 2014, o Vasco tinha 35, 7 pontos a mais. Em 2016, 40 pontos, 12 pontos a mais. Ou seja, a situação é dramática. E eu fiz também aqui uma checagem que a torcida, né, inclusive eu também, reclamava muito do Marcelo Cabo. Mas olha só que interessante. A campanha do Vasco, com o Marcelo Cabo, se eu considerar somente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Marcelo Cabo tem 53% de aproveitamento. O Lisca tem 33%. Quando o Marcelo Cabo, antes do Marcelo Cabo assumir o Goiás tinha 59% de aproveitamento, estava em 4º lugar no campeonato. O Goiás, agora com Cabo, está com 57%, um aproveitamento igual, e está em 3º lugar. Ou seja, esses números aqui me levam a crer que o problema não era o técnico. Quando o Vasco já tinha o dedo do Cabo, tiraram o dedo do Cabo e até hoje não colocaram o dedo do Lisca. Pois é, exatamente. Então, essa é a primeira constatação. E a outra constatação é que os matemáticos, né, os matemáticos de plantão, aqueles que ficam falando conta quem vai ser rebaixado, quem vai subir, etc., eles estão dizendo que para o Vasco subir, o Vasco tem que fazer 36 pontos. Né? Isso significa que é uma campanha que o Vasco tem que reverter das 7 derrotas que o Vasco teve no primeiro turno, ele tem que reverter pelo menos 3 ou 4. Já perdeu uma, então, para vocês verem que a situação é realmente dramática. Ou o Lisca, como eu havia falado, ele já botou o dedo na ferida, já começou a rebaixar, eu acredito que vai ter mais limpeza na casa. E também o próprio Andrei, né, no final do jogo, acho que isso viralizou também bastante. Perfeito. Né, falando que o sentimento dele era de M, né? Não posso falar o que ele falou aqui, tudo. E eu acredito que foi bem sincero, porque o Andrei está lá desde os 5 anos. Então, com certeza, ele conhece o Vasco. Ele conhece o Vasco, é uma pessoa que conhece. Então, meus amigos, quero botar para debate aí. Existe ainda chance? Existe ainda Sérgio, uma possibilidade? Pede os matemáticos para fazer a conta de quanto o Vasco precisa para se manter na Série B. É bem mais fácil. Eu também acho. Isso está tranquilo. Acho que o Andrei não é nem questão dele conhecer o Vasco. Eu acho que ele vai para dentro do campo como um torcedor, porque geralmente essa galera que está há muitos anos no clube, ela cria um vínculo de torcedor com o clube. E quando o cara está dentro do campo,
ele acaba, por exemplo, né? Ele certamente chega no vestiário, ele vê gente ali que está ganhando 3, 4 vezes o que ele ganha e não está correndo da maneira que o torcedor. E isso é complicado, né, cara? E ele falou isso. Eu sou torcedor, mas aqui eu sou jogador. Então, exatamente. Ele tem esse sentimento. Eu achei muito pertinente o que ele falou. Muita gente falou que ele jogou para a torcida. Cara, imagina a situação do cara. Imagina só a situação que ele está vivendo ali, como você falou. Então, assim, é bem complicado. Mas, colocando isso, só teve um time que tinha menos pontos que o Vasco nesse ano, nessa rodada, que foi o Avaí em 2016, tinha 23 pontos, ou seja, tinha 5 pontos menos que o Vasco e ainda conseguiu subir. Ou seja, existe ainda chance, mas tem que mudar muita coisa mesmo. É a parte de jogadores e esquema também. Mas eu não acho que o time do Vasco seja tão ruim assim, não. Pelo que eu vi a partida, não achei tão ruim o time, não. Tá faltando um dedinho ali, porque eu acho que o Lisca só está fazendo cosquinha. Tá de dedinho assim, doutor? Ele está fazendo cosquinha, cosquinha. Você viu no final do jogo como é que ele estava? Ele estava desanimado, ele não empurrou o time. Mas pessoal, aquilo que eu falei na primeira participação que eu tive aqui. O problema do Vasco é enraizado, o domínio patriarcal que tem dentro do clube, né? Enquanto isso não acabar, o Vasco vai continuar nessa rabeira. E teve mais uma notícia sobre as penhoras, né, sobre a execução, que o juiz, né, que havia feito a execução aceitou esperar 60 dias para o Vasco apresentar um plano de recuperação e de pagamento dessas dívidas. Então, pelo menos uma luz no fim do túnel, e a gente viu o que aconteceu na Itália, nesse final de semana, o Chievo Verona, terra da minha bisavó, pediu falência e acabou, o time acabou. Verona, hein? Verona, acabou. Verona. O time acabou. O carro acabou bem antes, né? O carro acabou bem antes, né? O Verona, né? Graças a Deus. Aquela fusão entre a Ford, né, e a Volkswagen, não é isso? Teve a fusão antes de nascer o Verona. Tinha o Verona e tinha um outro, acho que da Volks, que era igualzinho, o mesmo carro. Exato, eu não lembro qual era o nome. Mas... o símbolo. Exatamente. Mas você vê, na Europa, o Sérgio, a coisa é tratada com bem mais seriedade do que aqui, né? Por isso que eu acho que aqui tem que haver esse movimento mesmo de transformar esses clubes em empresa para que a coisa seja tratada. Lógico, né? A gente sabe também que não vai ter grandes mudanças. Mas você vê, o Barcelona ele não pôde renovar com o Messi por causa de questões fiscais, questões de dinheiro. Não é que não tinha dinheiro. O dinheiro tinha. Não tinha de onde? O Barcelona deve 8 bilhões de reais, hein, gente? Então, mas, por exemplo... A dívida do Barcelona são 8 bilhões de reais. Hein? Mas eles conseguem equacionar aquela dívida, porque isso aí vai sendo pago. Só que o que acontece? Se o Messi aceita, entendeu? Eles teriam problemas fiscais, eles teriam um problema com a receita lá, e tudo isso, os caras vão prestando atenção nesse tipo de coisa. Então, eles preferem não ter mais o Messi, igual o Verona. Vamos fechar porque realmente não tem condição. Aqui no Brasil, não. Aí a justiça vai dar mais 60 dias, vai apresentar um plano. Se o Vasco fizer um trabalho e tocar em frente direito, fizer uma coisa legal, beleza, eu sou o primeiro a vir bater palma, cara. Agora, tem que fazer o negócio direito. O que cansa no Brasil são esses dirigentes amadores que ficam usando os clubes para ser político, para entrar na política, para ganhar dinheiro com negociação de jogador, é empresário querendo ser presidente de clube. Isso não pode existir, cara. Isso é conflito de interesse, cara. Verona, terra do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, sim, né? Sim. Quer dizer que... Agora, o Vasco cometeu o erro que clubes vêm fazendo, justamente a troca precipitada de técnico, sem qualquer análise, sem qualquer profundidade. Isso que o Sérgio trouxe, esses dados sobre a comparação entre um técnico e outro, aproveitamento, diz muito. O Fluminense cometeu o mesmo erro, só que ele parou, ele não deu continuidade porque ele efetivou o Marcão, que eu achei também certo.
porque fez um bom trabalho. Agora, se vai dar certo daqui para diante, a gente não sabe. Mas o Roger, apesar dos erros cometidos... Quem estava antes do Roger? Quem estava antes do Roger? Era o Marcão. Será que se o Marcão tivesse continuado um trabalho, hoje a gente não teria uma sequência? É isso que eu estou falando. Cara, você vai fazer uma experiência de 6 meses se você tem um trabalho ali. Por que não acredita no Marcão? O brasileiro é imediatista. O brasileiro tem a pressão, né, cara? Tem a própria pressão. contratação do Ceni pelo Flamengo também foi meia sem tudo legal. Entendeu? Se fizesse... Pô, quem é o cara que pode ter, se pesquisasse melhor o relacionamento do Ceni com o jogador nos clubes que participou, entendeu? Então, você teria, de repente, um técnico que encaixasse melhor. Mas isso aí é coisa que vai demorar para poder o brasileiro entender que as coisas não são imediatas, né? Nem tudo pode ser dessa forma. Eu acho que o Flamengo, quando o nome não deu certo, ele tinha que ter feito o seguinte, minha opinião, ter chamado o Jorge Jesus para vir bater um papo, tomar um chopp no Rio. Quando o Jorge Jesus chegasse, a gente mantinha ele em cárcere privado, levava ele para o Morro do Rio, mantinha em cárcere privado e acabou, irmão, não vai voltar. Acabou. Agora vocês estão bem, estão com o Reinite aí, pô. Mas olha só, mas olha só, o Jorge Jesus está lá no... Reinite é fera, né? Quando a gente vai lá, não. A gente vai num joguinho para a gente encostar, chegar no G4, dar uma encostada, ele inventa de poupar. Eu vou te falar um negócio sério, cara. Não, e olha, Jorge Jesus... Para informação, Jorge Jesus vai jogar o jogo final, né, do qualifying da Champions, né, agora essa semana. Uhum. Eles ganharam o jogo em Portugal de 2-1, ou seja... Foi o Ajax ou foi o Ajax ou o outro? Não, foi o PSV, né? Era do PSV. Foi o PSV. Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta aos entendidos de futebol aí. Com a má administração, a má administração desses caras aí, eles são punidos com o quê, hein? Nada. A entidade que toma. E os caras de boa. Tá, é por aí, cara. Nós estamos no Brasil, tá? Só para te informar. É verdade, esqueci. Olha, no Brasil. Esqueci. Se tivesse que ser preso, ninguém queria essa mata, não, cara. Ninguém queria. Pois é. Vamos para o intervalo rapidinho aqui na Fala, volta. Bucha. Flamengo e tem também o Botafogo para a gente falar aqui, rapaz. Getúlio, tem certeza.